Wonderful, esoteric, elusive, godlike feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very simple. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Period. I came from the bottom, but I'm coming to the top. Like the test of your will, how much strength do you got? Your foot's on the line. We ever take a shot and score the game when it points when it's zeros the clock out. Came to find that life's a test. There's no cheating either. Just work and stress. If no money's provided, you're eating less. Bills on the table and pain in your chest. You promise you'll pay for the things that you can't. You want the whole world, but it's burning in your hands. You ask for help, no one hears you when it stands. A crowd full of friends you can never call fam. They love you then, but they don't love you now. Your whole life seems to be crashing down. You never feel safe when there's no one around. So if you feel like giving up, you gotta stand your ground. No one else can ever try to tell you otherwise. So stop trying to be just like the other guys. Fake the haters who live in this, see you feeling like in front of the culture, you judge it cause it's shade of size. If you ever wanna make it, you gotta show up. It's your dedication and crazy like this. Nothing else that is getting that paper in that education. Just think for me. I ain't going to shit. I with a mouth full of gold teeth. Show the whole world that my chain ain't so just let the world know I'm an OG. I'm gonna do this for my fam, for my safety, and for me. Cause honestly, I throw a medical finger up to the way you want it. Get it, don't ever give up. You got it, you wanna make it. Chase it, no one can stop you. Stop you, they're gonna hate you, but let them hate you. This fine, cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. But if you want it, get it, don't ever give up. You got it, you wanna make it. Chase it, no one can stop you. Stop you, they're gonna hate you, but let them hate you. This fine, cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. People will always try to bring you down, but that's a part of life. Imaginary action when they see your name up in the lights. Ignore the gossip and nonsense you're hearing on the daily. Cause if it gets to your head, then you'll only end up failing. Just be the best that you can. Only those who love you will be there in the end. Stick with those in your defense and leave alone your phony friends. Stay on track, don't fall behind. Either chase your goals or fall in line. Bullshit is only your waste of your time. So go get God and stand your grind. I wanna wake up the world, so it's gotta hear my message. This is food for your thought. Take it, it's easy and destined. I won't leave you in question. Just a lasting impression. I'm trying to speak the truth, so take heed to my lessons. This is honestly the most honest things I've said in a while. In life, you'll always be judged. Eternal circles of trials. Just keep your head up and never ever fall to denial. You're finally on the clock, meaning your time don't round. Want it, get it, don't ever give up. You got it, you wanna make it, then chase it. No one can stop you. Stop you, they're gonna hate you, but let them hate you. That's fine, cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. But if you want it, get it, don't ever give up. You got it, you wanna make it, then chase it. No one can stop you, they're gonna hate you, but let them hate you. That's fine, cause if they stand in your way, then you gotta leave them behind. Muito bom dia, galera. Fala pra mim como é que tá o áudio de 0 a 10. Tá todo mundo ouvindo bem? Bacana, show de bola. Valeu aí. Vamos iniciar aqui então. Bom dia pra quem é de bom dia. Isso aí, galera. Bom, olha só. A primeira coisa de tudo é o seguinte. Hoje a gente vai dar um gás aqui nas análises, porque a gente está ficando com poucos pares para acompanhar, né? E o mercado tá aí fazendo a sua baguncinha diária, né? Ontem foi o seguinte, rapidamente aqui no ouro, nós tivemos uma confirmação, tá? A gente estava aguardando o mercado respeitasse essa resistência, ele faz um rompimento, depois ele volta, né, fazendo um movimento de reversão aqui, e ele rompe a LTA, faz um pullback, e aí
cai direto no nosso suporte, ok? Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, ficou chupando dedo, porque, né, ficou simples aqui. Fez o rompimento, era só esperar o mercado voltar aqui. É claro que o ouro é um par diferente de... É um ativo diferente dos pares de moeda, tá? O ouro você tem que ficar atento com pavio. Acho que eu já falei isso, não nessa semana, né? Mas meses atrás, para quem já acompanha a gente há mais tempo, sabe disso, né? Que eu venho sempre falando que o ouro costuma dar uns pavio desse aqui, e você tem que ficar esperto, porque às vezes o pavio do ouro, ele, ele constrói e respeita, ó, presta atenção, pavio que o ouro faz, ele constrói e respeita zonas de suporte e resistência, tá? O que eu tô querendo dizer é isso aqui, ó, pavio na resistência, fechamento na resistência, pavio na resistência, ok? Aqui, ó, pavio no suporte, tá? Ó, pavio na resistência. Então, o ouro ele costuma fazer esses tipos de movimento com o pavio, tá? Ele vai lá, belisca e volta, vai lá, belisca e volta. Por isso que às vezes a gente considera aqui o suporte e resistência no pavio desse ativo, tá bom? E aí o seguinte, é claro que algumas pessoas, por conta da corretora, o spread é diferente e às vezes não conseguiu confirmar, tá? Isso acontece também, né? Mas enfim, o que a gente precisa saber é que a análise que foi entregue, ela, ela se concretizou. Então a gente aguardava um movimento de rompimento, retest e continuação, e aí foi isso que o mercado fez. Chegou no fundo, fez, ó, pavio e começou a reverter. Rompeu mais uma vez, criou um topo mais alto. E aí a gente tem que tomar atenção, tá? Apesar de ele ter criado esse topo mais alto aqui, deixa eu apagar essas setas aqui. Ele criou um topo mais alto? Criou. Então a gente já tem que abrir atenção, por quê? Porque aqui ele faz o fechamento da vela acima do fechamento anterior. Tá? Além, porém, a gente tem um pavio lá em cima. Tá? Então olha só, esses níveis de resistência provavelmente, não é uma regra, mas provavelmente eles poderão ser testados como futuros níveis de suporte. Então, do jeito que o ouro está fazendo aqui, é bem capaz de hoje ainda ele beliscar o suporte mais uma vez e retornar, né, para a corrida de alta bullish movement, ok? Vamos ver aqui se sai algum break news ou se tem alguma coisa lá na China, né? Porque os caras lá também, Jesus, né? Os caras vão falar, eu tô indo no banheiro, aí o mercado fica doidinho. Tô dizendo, tem alguma coisa na China que aconteceu alguma coisa 2 horas atrás, então foi isso que, aí ó, 2 horas atrás, gráfico de 1 hora, quase 3 horas atrás, ó, essa vela aqui, essa vela de alta e essa vela de baixo aqui, foi por conta de break news. Eu não estou surpreso, tá? Ó, quase 3 horas atrás, eles deram uma tweetada, triste isso. Falou alguma coisa aqui, ó, disputa com os Estados Unidos, né, enfim, guerra comercial, é aquela bagunça lá. Então, o ouro, quem já acompanha aí o Léo Oliveira sabe, né? A China e a Rússia são os países, acho que um dos poucos países que mantém a moeda nacional lastreada ao ouro. Né? Significa o seguinte, que se você pegar lá uma nota de 100, eu não sei como é que é o nome da moeda chinesa, e também não sei qual que é o nome da moeda lá da Rússia. Então, vamos supor que seja 100 alguma coisa. Você pega 100 alguma coisa e for no Banco Central e trocar por ouro, você consegue trocar por ouro, tá?
são moedas lastreadas ao ouro. Da mesma forma que o dólar era lastreado ao ouro, antes ali da guerra do petróleo, né, no Golfo, lá que teve um presidente Nixon que tirou o laço do ouro e colocou o laço no dólar. Depois ele tirou o laço do dólar, tirou o laço do ouro e colocou o laço no óleo, no petróleo, tá? Petróleo, petróleo, petróleo. E aí depois, parece que agora, Estados Unidos, a moeda não tem lastro em nenhuma commodity, tá bom? É simplesmente um papel. Então, na China, por isso que o ouro deu todas essas disparadas aqui. Tudo começou por conta dessa guerra comercial e devido à China e à Rússia estarem aumentando muito as reservas de ouro nacionais, ok? Então, basicamente essa é a justificativa por todo esse movimento de alta que o ouro vem fazendo. E aí aqui, ó, ele vem respeitando a LTA, tocou aqui agora, então isso que eu estava falando para vocês, ele pode sim fazer uma beliscada aqui e voltar e continuar subindo, tá bom? Então no ouro, você pode ter duas opções. A gente tem alguns níveis aqui que a gente pode considerar, tá? Que são esses níveis aqui, beleza? Então, são pontos de possíveis novas compras para a gente fazer. Apesar de ele estar fazendo essa correção, né, dele ter vindo bem forte aqui com, com essa queda, essa vela de engolfo aqui, bem robusto, né? Então a gente pode ter ainda um movimento de correção. Eu gostaria muito de ver o ouro chegando na LTA, tá? Então a gente vai ficar atento aos níveis de compra. A gente tem esse nível de compra e temos esse nível de compra aqui, beleza? E como que a gente vai buscar venda? Eu acho interessante agora, a gente não, como o ouro é um ativo de muita volatilidade, depois eu leio as perguntas, tá bom? Como o ouro é um ativo de muita volatilidade, a gente tem que tomar cuidado, porque se você entra um pouquinho alavancado aqui e a banca é pequena, você corre o risco de quebrar a banca, tá? Então você tem que entrar pianinho e essa questão da volatilidade, né? Por exemplo, se você entra nessa resistência e coloca o stop ali em cima, olha só o tamanho do stop, hein? Aqui é um stop de 60 pips, tá? Então você tem que tomar um cuidado com isso. A gente precisa ser bem sniper, é, dar um tiro de headshot mesmo, para a gente conseguir entrar no lugar perfeito, para a gente ter o menor risco de drawdown e também para a gente conseguir ter o maior proveito da gestão de risco retorno, tá? Então, esses níveis de compra é muito mais interessante do que buscar níveis de venda. Então, a gente viu que ontem, a gente viu o mercado fazendo todo esse momento de alta, corrigiu, 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 corrigiu. Ele pode retornar para fazer algum movimento aqui? Pode. Ele pode estar construindo aqui um topo duplo, praticamente? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas o mercado ele vem fazendo, lembra que eu venho falando com vocês desde semana passada? Olha só a estrutura de mercado. Olha só como é que os fundos estão subindo. Cada vez mais ele sobe o fundo. Ele está subindo o fundo. Então ele tá pressionando o preço para cima, não está pressionando o preço para baixo. Então a gente precisa ter uma visão um pouco mais amplificada para a gente ter uma decisão, né, mais assertiva, para a gente conseguir identificar realmente para onde o mercado está indo. Por isso que é bom se utilizar as confirmações de trading, tá? As confirmações de price action e tudo mais. Nesse momento aqui que a gente está vendo agora, como ele está sendo meio que esgoelado pela resistência aqui,
ele vai ser esgoelado na resistência, é um movimento e uma posição arriscada. A gente poderia entrar aqui, poderia, mas a possibilidade dele retornar, encontrar algum nível mais baixo para ganhar força e subir, ele é latente, tá? Então, nesse sentido aqui, olha só, aí é interessante a gente ver no MACD, vamos ver MACD em cenários de time frame diferentes, mostrando cenários diferentes. Aqui está pedindo venda, aqui está pedindo uma reversãozinha. Esse de 4 horas aqui eu estou achando interessante. A gente tem uma grande divergência aqui no MACD. Jesus. Perceba que os topos aqui são topos ascendentes. E aqui no MACD, olha só como é que vem caindo. Isso aqui é uma baita de uma divergência. Nossa! E as divergências que a gente encontra no MACD, provavelmente a gente encontraria também no RSI, tá? Nem tanto no RSI, nem tanto. Daqui sim, né? Desse ponto aqui, que já subiu, a gente teria a divergência. Desse ponto para o próximo topo, não teria tanta divergência no RSI. Mas lá no MACD a gente teria uma divergênciazinha já rolando. Já trocou volume, já tem cruzamento. Então, olha só, como que uma interpretação pode mudar baseado no setup de trade que você utilizar, tá? Simplesmente o que? Com base na divergência e na possibilidade de correção, aí é aquilo que eu falei também. A gente pode encontrar o ouro vindo buscar a LTA principal, aqui embaixo. Para depois ele continuar subindo. Se isso acontecer, então a gente constrói cenários. Quais são os cenários? Onde que eu vou buscar venda? Eu vou buscar venda no rompimento. Se ele romper a LTA, no pullback, eu busco venda. Se ele não romper a LTA, eu vou buscar o quê? Compra. Tá bom? E vou buscar mais compras aqui. Beleza? Então agora a gente consegue mapear bem. Por que que eu não vou vender aqui nesse embolo aqui? Porque toda essa região de embolo aqui são níveis que o ouro pode encontrar para usar de suporte para continuar nessa amplitude aqui, ó. Para continuar aqui, nesse caminho, nesse canal. Ok? Agora, se por algum momento que ele está subindo, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, rompeu, ele possa vir buscar a LTA de novo aqui embaixo, aí sim, somente nesse nível nós iremos buscar novas oportunidades de compra. E até lá a gente vai estar vendido no mercado. Então ele pode, de maneira macro, construir aqui quem? Tá? Um ombro, cabeça, ombro. Pode, talvez, eu acho difícil, mas pode acontecer. Eu acho difícil, devido a essa guerra comercial lá na China e tudo mais. Mas ele pode sim construir isso, tá? Ombro, acho que espero que foi muito. Pode desenhar aqui o ombro, cabeça, ombro e sair derretendo ali. Tá? Derreter até esse nível aqui de 1.400 a onça.
chegar nesse nível de 1.400 aqui e daqui voltar a subir. Tá? Então é possível. Há possibilidade sim, então vamos ficar atentos aqui. A gente já mapeou o ouro. Eu não recomendo fazer trading nessa zona aqui. Eu acho arriscado. Se você for operar piano, né, ou seja, de leve, tudo bem. Bateu aqui você compra, bateu aqui você vende, e aí você vai brincando aí com, com o ouro. Tá? Não vejo problema nenhum com isso não. É só você saber o que você está fazendo, vai dar tudo certo, tá? Deixa eu ler as perguntas aqui, senão vai acumular muito. Bambinha, tá? Entrar vendido depois comprado, é isso aí. É o Ion da China. Tá? Então, para quem é iniciante, a gente vai preparar todo o material, tá bom? Todo o material de como que vocês podem acompanhar aqui as nossas aulas e como que vocês podem operar conosco, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. É claro que essa aula, a princípio, é uma aula já que demanda um conhecimento intermediário, tá? Mas é uma forma de você perceber como que é feita aqui a nossa sessão, beleza? Então, aqui, analisado o ouro, visto todas as possibilidades, a gente vai seguindo. Depois eu mando o print lá no Telegram, tá bom? Fica mais fácil do que ficar mandando aqui. Então eu mando o print lá no Telegram, no meu canal. Espera aí que eu já vou mandar o link aqui do meu canal do Telegram. Estão pedindo. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Ó, euro dólar, galera. Vamos ficar atento que talvez hoje a gente tenha a nossa entrada. Olha só como eu falei ontem. O euro dólar, como eu falei ontem, respeitou o nível de 78% como suporte. Perceberam? Bom, quem acompanhou, deu até para fazer uma entradinha. Claro que não fez muito lucro assim, né? Mas tá aí, ó. Chegou a fazer o quê? 10 pips. Menos de 10 pips, tá? Vamos ficar atento que talvez hoje a gente vai ter esse movimento aqui acontecendo, hein? Fiquem atentos com a possibilidade real da compra. Quem quiser colocar um buy limit, eu acho interessante para talvez a pessoa não consegue acompanhar, não consegue estar ali olhando, né, o gráfico o tempo todo. Olha só, então seria basicamente esse o trade, tá? Para quem for fazer um buy limit, quem quiser colocar, os preços aqui de entrada, ó. Preço de entrada 1.1067, stop loss é 20 pips para baixo, então vai para 1.1047. E o take, vamos arredondar aqui para 170 pips. Vai para 1.1237, ok? Então esse é o cenário aqui no euro dólar. Ficar atento para não perder esse movimento aí, hein, galera.
E outra coisa, né? Usem os níveis de suporte para fazer novas entradas. Quando começar a subir esse trem aqui. Já mandei o link do canal do Telegram, galera. Tá aí no chat. Mandei para todo mundo. Buy stop é interessante, pô, mas qual suporte está falando, né? Buy stop você tem que colocar a entrada que fica em cima do preço, né, da cotação. Então, seu buy stop poderia ficar aqui, poderia ficar aqui, poderia ficar aqui. Qualquer um desses níveis acima aí você pode colocar um buy stop. Então, essa aqui é uma complementação de ontem. No meu canal no YouTube tem a gravação da aula, para quem não conseguiu ver. E essa aula de hoje também vai parar lá, tá? Então, vocês fiquem à vontade lá. Vou correr aqui, senão a gente analisa pouco. Já são 7h30. Ó, de BPUSD, tá naquela lenga-lenga, né? Foi lá em cima, rompeu e voltou, voltou. Ainda não vejo aqui um cenário interessante para operar. Vou ajustar aqui, ó. Olha só como é que ele respeitou a LTB se eu coloco ela no topo aqui em cima. Foi lá na LTB, então olha só, não teve forças para romper a LTB, pelo contrário, ele conseguiu fazer um fundo mais baixo, ele rompeu o último fundo e está mudando a estrutura de mercado. Tá? Só que como tem essa LTA aqui e ele tocou na LTA respeitando ela, então qual que é o ponto de atenção? O ponto de atenção é no último fundo ser testado como resistência para a gente de fato vender. Aqui no GBPUSD é o seguinte, ou vendia lá em cima na LTB, que era um ponto de entrada, tá? Ou agora você aguarda o movimento de rompimento dessa LTA da correção para iniciar a venda. Beleza? Então as setinhas aqui desenhadas mais ou menos desse jeito. Oxi. Olha só para vocês entenderem. Então a gente tem uma LTA aqui, ó, construído, teve um toque, teve um falso rompimento, teve outro toque. Aqui ele subiu, né? Bandeirou, tocou na LTB e rompeu o fundo. Esse fundo aqui que eu tô falando. Rompeu esses dois fundos aqui. Rompeu o fundo e tocou na LTA, fez um pullback e agora ele está vindo. Então ele vai encostar aqui. Se ele romper, testar essa resistência, a gente vende daqui. Entendidos o que aconteceu? Então tá bem simples, né? Dá para entender de boa o que a gente vai fazer e acompanhar. Isso eu falei ontem no final e volto a repetir. Forex exige do trader paciência. Ainda mais se a gente trabalha com price action. Tá? A gente precisa ter as confirmações para a gente poder entrar. Nem sempre a gente vai ter essas confirmações nesse horário, que é um horário que estamos apenas com a bolsa de Londres aberta e é um momento que o mercado está meio paradão. Tá? Essa é a verdade. Esse horário é um horário de pouquíssima volatilidade. Beleza? Então é um horário excelente para a gente conseguir analisar o mercado e ver o que ele vai fazer no decorrer da manhã. Tá? Então é isso aqui que a gente está mapeando, essa análise, tá? Da mesma forma que a gente teve, por exemplo, a confirmação no SDCAD. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, chupou o dedo. Então, o SDCAD, o que a gente apontou ontem? Ó, ele vai vir aqui testar essa resistência. Testou a resistência e não rompeu, vende, cara. Não deu outra. Foi uma entradinha. Aconteceu ontem de noite. Quem pegou aí já está lucrando bem.
já está dando aqui 30 pips de lucro, o seu stop loss já deve estar no break-even, tá? Ou você fecha o trade, enfim, encontrou um suporte aqui que a gente comentou ontem. A gente comentou sobre esse nível de suporte aqui, porque a gente estava querendo colocar o quê? Um sell stop. Imagina, você coloca um sell stop bem aqui, olha só o que acontece. Ele ativa a sua ordem e coloca você no drawdown, porque é um nível de suporte. Então tem que tomar cuidado com ordens de stop, eu sempre falo isso. Mas a gente falou, ó, pode colocar um sell limit lá em cima, enfim. E tá aí. Mesmo quem colocou sell limit aqui ativou a ordem, o mercado voltou, aqui não tinha dado 30 pips, tinha dado 20 e poucos pips. Então, provavelmente essa ordem ficou aberta e você não colocou no break-even. É claro, né? Isso varia de pessoa, varia de mindset. Tem um cara que fica com medo, ai, tá voltando, vou perder o trade, ai, tá voltando, vou ficar negativo, e acaba tomando decisões precipitadas, né? Então, por isso que a gente também fala que trade 90% é mindset, é psicológico, 10% é técnica. Então, o SDK, a gente desenhou a análise, falamos que iria vir para essa região aqui, testar a resistência. Testou a resistência, não rompeu, cara. Vende. Foi exatamente o que aconteceu. Tá aí rodando, tá? Vamos continuar. O SD Franco Suíço, olha só, chegou agorinha há pouco, em 78%, deu uma beliscada. Tá dando beliscadas aqui, né? Não necessariamente ele tá chegando nos níveis. E aí, olha só, se a gente vier aqui, começar a enxergar essas regiões, pronto. Olha aí, que interessante. Todas essas regiões aqui de Fibonacci coincidem com zonas de suporte e resistência no passado. Suporte e resistência. Então, olha só, a gente tem aqui suporte, suporte, nós temos resistência, nós temos suporte, nós temos resistência, nós temos resistência aqui, nós temos suporte aqui, nós temos resistência aqui, enfim, nós temos suporte aqui. Então, níveis de zona de reversão, o que a gente pode aguardar? Bom, eu não gosto de entrar atrasado. Ou eu entro no nível de preço certo ou eu não entro. Isso é uma coisa minha, tá? Então a gente pode aguardar aqui. A gente pode ter esse sentimento aqui, ó. A gente pode ter esse sentimento aqui para fazer a venda agora, né? Se de fato a correção acabou, se de fato a correção acabou, então o que eu vou aguardar? Como eu não consegui entrar aqui a tempo, não consegui entrar aqui em cima a tempo, eu vou aguardar ele romper e testar essa resistência. Se ele não testar essa resistência e romper direto, ele pode romper esse nível e testar esta resistência e assim sucessivamente, tá? O interessante é que em algum desses níveis, opa, em algum desses níveis, nós teremos o teste de resistência e a nossa entrada. Aí a gente pode ter um nível de resistência e entrar, segunda entrada e terceira entrada, ok? Então, basicamente, é isso aí. Deixa eu ver o chat. Canal no YouTube é só procurar meu nome lá, Elias Ionaga, que você acha?
Fala, Felipe. Acabamos de ver o SD franco suíço, GBP/USD já vimos. Qual o melhor horário do que? Não entendi a pergunta. Qual o melhor horário sobre? Não sei do que você está falando, bro. Qual o melhor horário? Não sei. Qual o melhor horário? Aqui o SDJPY está insistindo na resistência e acaba, pelo visto, está acabando de fazer o rompimento dela. Tá, então a gente colocou esse nível de suporte da consolidação, ó, tem um nível de resistência, nível de suporte, o mercado consolida aqui, então ele lateraliza, beleza? Toca na resistência, derreteu e voltou na resistência, fez um fundo mais alto, ó. Pressionou o preço para cima, então ele pode vir buscar aqui, tá? E agora, agora, o que é interessante a gente observar é o seguinte, para a gente não cair num falso rompimento, por exemplo, isso aqui, ó, falso rompimento. Olha só onde que a vela de venda fechou, tá? Vela, essa vela de venda que eu tô falando aqui, ó, essa vela aqui, tá? Então o mercado ele rompeu a resistência e desceu de novo com tudo, por quê? Porque isso aqui foi um falso rompimento. Então tem que tomar cuidado. O que a gente pode esperar seria um impulso mais forte, e aí ele vir testar aqui, nem que seja com pavio, mas testou, e aí depois ele continua para a resistência, nessa direção. Aqui é a mesma coisa, ó, já tocou lá embaixo. Se a gente entrar aqui agora, stop loss aqui, abaixo desse fundo, então vai ficar um risco retorno praticamente 1 para 1 aqui. Aí, já o mercado, o negócio até abriu sozinho. Seria aqui 40 pips para 40 de stop. Beleza, galera? Então aí, ó, tá um trade para a gente fazer. Olha só, o que eu recomendo sempre é que você utilize a calculadora de lote para você não fazer conta errada. Essa calculadora aqui, vou colocar o link aí para vocês no chat. Essa calculadora aqui, você tem aqui, você coloca aqui account size, é o tamanho da conta, quanto que você tem de saldo. Vamos supor que você tenha $2.500. Aqui é o risco que você quer colocar no trade. Vamos supor que você coloque um risco de 1%. O stop loss ali está dando stop de 40 pips. E você vem aqui e coloca o par de moeda, o SDJPY. Ele vai calcular o lote para você, tá? Eu vou manter o stop loss em 40 pips e vou mudar a moeda para vocês verem que isso aqui é diferente. Vou para o USD franco suíço. O lote praticamente não se alterou. NZD-USD praticamente não se alterou. GBP-USD também não. GBP-AUD, olha só, 0.09. Euro-JPY voltou para o mesmo. Euro-NZD 0.09. Euro-CAD 0.08. CAD-JPY voltou de novo. AUD-JPY se manteve. Então, essa calculadora aqui, ela vai te trazer NZD-CAD, enfim, ela vai te trazer o lote correto ao par de moeda que você selecionar, tá? Porque cada par de moeda tem uma correlação de, de, de pontos por PIP, tá?
Então eu recomendo sempre que utilize esse calculador para você saber qual que é o tamanho do lote. Se tiver $500, seu lote é 0,01 e morreu Maria. Tadinha da Maria, mas é isso que aconteceu. Tá, então tá aqui. Pode ser um falso rompimento, tá? Ainda. Eu acredito nessa possibilidade. Porque ele faz. Ele fez aqui um fundo. Subiu o fundo. Tá? Ele pode vir aqui fazer um fundo um pouquinho mais alto para depois fazer esse movimento. Ou simplesmente já pode subir direto aqui também. Então essa é a oportunidade aqui no SDJPY. Tem uma entrada para fazer agora. Calcule o lote. Eu não tenho bola de cristal. Não entre aqui apostando que vai dar certo, porque se der errado, a responsabilidade é sua. Eu não tenho nada a ver com o seu dinheiro. Então gerencie o seu risco, tá? Vamos lá, seguindo o GBP-JPY que a gente olhou ontem. Também praticamente não se mexeu, né? A gente estava aguardando que ele fizesse esse movimento até a resistência para iniciar uma venda. Tá quase lá, tá chegando. E ao mesmo tempo, a gente iria vender se ele rompesse esse fundo aqui, né? Que a gente viu toda essa região. Deixa eu colocar um quadradinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Toda essa zona aqui, ó. Se ele romper essa zona e testá-la como resistência, a gente iria vender. Como a gente tem aqui uma correção, a gente tem um impulso, temos uma LTB e a gente tem um preço chegando próximo à LTB. Então, como a gente já analisou isso, a gente aguarda aqui. A gente aguarda que o preço venha na LTB para continuar na tendência, tá? Agora, se romper a LTB e testar essa região como suporte, a gente começa a comprar. Ou, se ele faz aqui um fundo duplo, também dá para comprar. Beleza? Então, basicamente, não mudou nada aqui no GBP-JPY. O GBP áudio está triangulando. Aqui é interessante fazer operações só no rompimento. Esperar ele sair dessa região. E aqui a gente tem alguns níveis aqui, ó, no fechamento. Vou colocar um gráfico de linha. Nós temos aqui um nível de fechamento de preço, de resistência e suporte. Outro aqui embaixo. Ok? Perfeitamente. Agora sim, nós temos níveis de entrada. Se romper, testar esse suporte, a gente vende. Se a gente compra, se romper, testar essa resistência, a gente vende. Simples, aqui tá simples. Sem mistério no GBP Audi. O horário com mais volume, Caio Júnior, é entre Bolsa de Londres e Bolsa de Nova York. Lá para as 10, entre 10 e 1 hora da tarde. Faça entrar em H1 ou M15.
Na maioria das vezes em H1. M15 só para ter uma confirmação mais de perto, mas H1 para mim é a melhor entrada. Porque eu gosto muito de analisar o gráfico em tempos maiores para pegar movimentos grandes. Quanto menor o gráfico, menor é o movimento que você vai buscar. Tá? Então aqui, por exemplo, são pontos de entrada que dariam muitos pips de objetivo, né? Então se eu pego uma venda aqui, eu tenho mais ou menos certeza que ele vem no mínimo nesse fundo. A gente está falando aqui de 220 pips. Se ele rompe essa região aqui, tem esse suporte, ele pode vir buscar essa resistência aqui, ó. A gente está falando também de 200 e poucos pips, tá? Então, são níveis de entrada que eu busco maior distância do preço. Por isso que eu analiso em H4. Analiso em H4, consigo fazer as confirmações em H1 de fechamento do preço da vela e tudo mais, tá? Seria isso aqui, ó, em H1. E dependendo da situação, que foi o caso de ontem lá no ouro, por exemplo, a gente vai e reduz para M15. A EuroGBP usando o fundo do oco, né, do ombro cabeça a ombro, como resistência. Muitos indícios aqui de ele continuar na queda, né? De começar a queda. Traçando linhas em M15 vai ter alguma interferência em H1? Eu não diria que seria uma interferência. O que pode acontecer é de você entrar em. Não, acho que não vai ter essa preocupação, não. O que você não pode desconsiderar é que os níveis de suporte e resistência em frames maiores são mais fortes do que em time frame menor. Então, por exemplo, se você faz traçado das tendências das LTBs, né? LTBs, LTA, das linhas de tendência, e o traçado de suporte e resistência, talvez você possa deixar passar algum nível em um time frame maior que seja mais forte, tá? Então, esse é o único, acho que é a única coisa que poderia acontecer, que traria para você um pouco mais de não muita certeza sobre a direção do preço, sobre o que o preço vai fazer, tá? Porque o preço ele tende a respeitar muito mais forte esses níveis de suporte e resistência. Por exemplo, o suporte diário. O suporte diário ele é muito mais forte que o suporte de uma hora. Então, a possibilidade dele tocar no suporte e retornar é bem maior do que a possibilidade de rompimento. Já o suporte de uma hora, ou de M30, ou de M15, ele está muito mais aberto para rompimentos, entende? Então seria mais ou menos isso. Tá, galera? Então, olha só, EuroGBP para a gente finalizar aqui, ó, testando resistência, aqui nível de suporte, suporte, e aqui fechou na resistência, tá? Então tem toda a condição aqui dele iniciar essa vendinha. Porque que qual é o grande dilema aqui? Eu acredito que o grande dilema é essa LTA. Ok? Se não fosse essa LTA, acho que daria para a gente
arriscar mais. Porém, se a gente entrar vendido agora, stop loss, eu colocaria um stop loss acima do pavio, olha só. Então, stop loss meio comprido aqui, hein, galera. Não é stop loss muito pequeno, não. Diferente de se eu tivesse entrado aqui, ó. Né? Aqui, daria para manter um stop loss intermediário. Colocaria praticamente acima do pavio. Stop aqui de 35 pips, que é um pouco mais razoável do que um stop de 50, né? Então, como o preço já está aqui embaixo, o stop loss ele vai aumentando, né? Então, olha só, fica um stop loss aqui de 60 pips. Tá? Então, essa é a possibilidade aqui no EuroGBP que vocês podem considerar também para quem quiser entrar nessa operação. Lembrando do risco aqui dele continuar por conta da LTA. Ok? Então, esse risco, aí sim, olha só, aqui no M15, então, galera, minha filhinha saiu do quarto. Ai, tadinha. Vou lá dar atenção para ela. Aqui em M15 seria o seguinte, ó. A gente consegue ver esses níveis de possíveis novos retests, né? Então, qual que seria a intenção aqui? Calma aí. Qual que seria a intenção? A intenção aqui é ver o rompimento e o pullback na LTA para fazer a entrada, tá? Então, essa seria a intenção. O que daria para a gente coincidir é com esse nível aqui, ó. Deixa eu tentar colocar esse nível aqui. Perfeito? Então, aqui em M15, olha só como é que o cenário muda um pouquinho, fica mais fácil para acompanhar e tomar a decisão. É só aguardar ele romper isso aqui e testar essa região como resistência, irmão. Que é esse suporte aqui atrás, ó. Testou, resistência, entra na venda em EuroGBP, tá? Então essa seria a possibilidade mais próxima para se fazer a entrada aqui no EuroGBP com mais segurança, tá bom? Do que entrar aqui nessa região que ele está dentro ainda da LTA, que ele pode romper, pode buscar níveis acima. Então, é aquilo. Quanto mais confirmação você tiver, mais certeza você terá de fazer o trade e de fazer a entrada. Enquanto você não tem, por exemplo, enquanto você não tiver todas essas confirmações, eu não acho interessante o risco, tá? Ah, eu posso entrar ali agora, ali, e o mercado romper e continuar descendo? Pode, mas é um risco que, neste momento, eu não acho interessante correr. Por quê? Olha só, ele está dentro da zona da LTA, ele pode simplesmente utilizar toda essa região aqui como trampolim para continuar na tendência. O oco é um padrão de reversão. Tá? O oco é um padrão de reversão de tendência. Então, olha só, ele já fez o oco e testou o nível de suporte como resistência. Aqui é o gatilho da entrada. Aqui foi o gatilho da entrada. Essa região aqui, tá certo? Então, como ele está fazendo esse fundo aqui, então a gente pode simplesmente esperar ele romper mais aqui essa região, sair de fato de dentro dessa linha de tendência, e aí quando fizer um pullback a gente entraria. Esse pullback pode acontecer aqui, pode acontecer aqui, tá? Então essas são as possibilidades aqui no EuroGBP, perfeito? Então eu vou só finalizar aqui com o EuroGBP.
A gente pode sim ter a possibilidade de entrar aqui ou de entrar aqui nesse nível e aí sim, vendidos, tá certo? Então, basicamente, euro GBP é isso aqui. Vou colocar as setinhas para não ter dúvida. Pronto. E agora eu vou mandar aqui no chat para vocês os prints, tá? Beleza, galera? Então tá aí os prints para vocês. Vou colocar lá também no nosso canal do Telegram. E a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, tá? Pra gente continuar analisando o mercado, ver o que aconteceu e seguir para o fechamento da semana, tá certo? Grande abraço, obrigado aí pela presença de todos vocês. Tenham um excelente dia e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.